Olá, meu nome é Alessandro Trovato e você está acompanhando a sétima aula do curso Planilhas Google. Nessa aula, vamos resolver os exercícios propostos na aula anterior. Acredito que você tenha conseguido realizá-los, pois parte deles parte do princípio que você já é um usuário de uma planilha como o Excel. Caso você não tenha conseguido resolver, não se preocupe. Com a instrução de hoje, tenho certeza que você vai conseguir repetir e fazer bem os exercícios que eu acabei propondo. Vamos lá? Mãos à obra. Primeiro passo, vamos abrir a nossa região do Google Drive. Vamos abrir também a planilha. Você deve ter baixado essa planilha quando fez aí o acesso à descrição do vídeo anterior. Vamos carregar aqui abrir a pasta Curso Planilhas e, na sequência, Curso Planilhas Google Drive. Bom, uma nova aba foi aberta. Vamos realizar as operações. Nós vimos as operações matemáticas simples na aula anterior. Mas, para resolver essas funções, nós precisamos de um auxílio, de uma função da planilha. Se você clicou sobre cada uma dessas células e foi selecionando uma a uma cada uma delas, com o sinal de mais, para realizar a operação matemática, você com certeza conseguiu realizar todas elas. Mas você deve ter brigado comigo, pois isso foi uma atividade muito difícil. Pois bem, além das operações matemáticas, nós temos as funções no Excel que servem para nos ajudar. A função mais básica que você conhece do Excel é a função chamada de soma. No Google Drive, na planilha do Google Drive, nós vamos encontrar as instruções, as mesmas que você utiliza no Excel, por exemplo, só que com o seu nome em inglês. Antes de ensinar essa função, vamos aprender este recurso que nós temos na barra de ferramentas, chamada de funções. Clicando sobre esse botão, vamos encontrar aqui a função sum. A função sum é soma em inglês. Quando estamos com uma célula selecionada, abaixo dos valores, observe, ao clicar sobre a opção sum, imediatamente a planilha insere a função da nossa célula e está esperando apenas os argumentos para poder calcular. Toda função nas planilhas precisa de argumentos. A função sum precisa então de uma matriz de células para poder realizar a operação de soma. Quando você está digitando uma função ou quando você está utilizando esse recurso de preenchimento automático do Google Planilhas, você verá esta caixa de contexto explicando como funciona a função. Então nós temos aqui um exemplo, um resumo do que ela faz e os critérios. Resumidamente, eu devo selecionar a minha faixa de células e pressionar o Enter para que o resultado apareça. Nessa primeira operação, o resultado é 38. Se viermos agora aqui para esta célula, observe que eu tenho que somar estas células em verde. Nós vamos então digitar o sinal de igual, sum, vou abrir parênteses e nós vamos selecionar desta vez não só uma única coluna, nós vamos selecionar duas colunas. Quando pressionamos o Enter, essa matriz de células então vai ser preenchida e o resultado será exibido. Vou clicar sobre a célula que tem a fórmula, pressionar o F2 e vamos ver que dentro da função sum nós temos uma matriz de células que vai de C7 até D9. Esses dois pontos entre o C7 e o D9 indicam até. Toda vez que você for ler uma referência, um conjunto de células de uma matriz na planilha do Google, você deve ler esses dois pontos como um até. Pressionando o Enter, vamos ver o resultado. Essa sequência de valores que está na linha 5, eu preciso somar na célula J5, esta que está aqui em amarelo. Sinal de igual, sum, abro parênteses e observe que eu não preciso ter necessariamente os valores apenas acima. Eu posso selecionar valores que estejam à esquerda da minha célula também, sem nenhum problema. Pressionando Enter, o resultado será 228,3. Aqui nós temos um conjunto de valores também em coluna. Sinal de igual, sum, abro parênteses e vamos marcar todas as células da nossa faixa. Pressionando Enter, teremos o resultado que é de 51,302. Muito bem, os dois pontos representam um até. Só que nós temos aqui algumas células preenchidas com texto que eu não preciso somar. Como fazer então esta somatória? Eu poderia usar a somatória simples, digitando igual e clicando sobre cada uma das referências das células.
Mas eu também poderia fazer desta forma, veja só. Sum, eu vou abrir parênteses, e dessa vez vou selecionar todas as células do meu intervalo. Você vai pensar, bom, mas por que eu estou selecionando também as células que têm a palavra valor? Ao pressionar o Enter, observe que a função sum ela despreza as células que contêm o texto. As células que têm a palavra valor serão desprezadas na operação. Você também poderia resolver esta função de outra forma, veja só. Igual, sum, vou abrir parênteses, e dessa vez nós vamos clicar no primeiro valor, que é o 5, ponto e vírgula, e vamos clicar no segundo valor, que é o 6,5. Vou rolar um pouquinho a tela para baixo. Se clicarmos então novamente, um ponto e vírgula, e clicarmos sobre o terceiro valor, estamos indicando para a função sum que eu estou passando argumentos de forma, veja só, individual. Esse ponto e vírgula na função está dizendo para a função que eu quero somar essas células separadamente. Quando eu pressionar o Enter, o resultado vai ser o mesmo. Você pode utilizar esse formato de operação para juntar, por exemplo, matrizes ou colunas diferenciadas. Um exemplo. Vamos agora clicar nesta célula e eu gostaria de somar então essas 4 colunas. Eu posso somar todas de uma única vez, selecionando elas durante a operação, ou eu posso fazer da seguinte forma, veja só, igual, sum, abro parênteses. É claro que selecionar todos os valores é a forma mais rápida e mais fácil, mas nem sempre as colunas elas podem estar juntas. Ao pressionar o Enter, teremos o resultado que é 2615, mas se nós fizermos isto aqui, igual, sum, vou abrir parênteses, e vou selecionar apenas a primeira coluna. Eu preciso somar as demais, certo? Pressiono ponto e vírgula, vou selecionar a segunda coluna. Ponto e vírgula, a terceira coluna, ponto e vírgula, a quarta coluna. Note que na minha fórmula eu tenho 4 regiões separadas, 4 faixas de células diferenciadas que vão realizar a operação da mesma forma. Quando eu pressionar o Enter, o resultado será os mesmos 2615. Aqui nós temos um conjunto de várias células. Podemos posicionar o cursor então aqui onde eu quero o resultado, sinal de igual, sum, uma característica importante das planilhas do Google. Assim que você digita o sinal de igual antes de uma função, assim que você digita a primeira letra da função, todas aquelas funções que começarem com aquela letra são exibidas. Você vai ver que todas estão em inglês. Se eu digitar a segunda letra, a restrição então se aplicará às 2 primeiras letras do nome da função. Se eu digitar a terceira, as 3 primeiras letras são consideradas no processo. Vou abrir parênteses e vou selecionar agora todos os valores. Uma outra dica que eu passo a você é que podemos selecionar os valores da esquerda para a direita. Caso você não queira essa tela de ajuda, você pode encerrá-la e selecionar as suas células de trás para frente. A própria planilha vai fazer a colocação da sua referência de forma correta. Pressionando o Enter, teremos o resultado de 485,16. Outra dica muito importante que eu passo a você, não esqueça disso. Para saber uma célula que contém uma fórmula, eu preciso clicar sobre ela e observar a barra de fórmulas. Se olharmos essa planilha como ela está nesse momento, não dá para saber quais células que possuem fórmulas. Nas contas de subtração, o que vamos fazer? Sinal de igual, como não existe uma função para subtrair, nós vamos indicar a célula do faturamento e vamos subtrair com a célula que nós temos o imposto. A38 menos B38. Pressionando o Enter, o resultado é 44.588,45. Aqui, nesta parte do exercício, nós temos alguns valores que foram arrecadados e eu preciso subtrair as despesas. Como fazer para realizar essa operação? Sinal de igual. Primeiro passo, eu preciso juntar o que foi arrecadado. Eu poderia clicar sobre esta célula e somar com a segunda. Mas eu poderia fazer isso aqui também, veja só. Vou fazer um sum das 2 células. Vou fechar parênteses e, como eu quero agora subtrair as despesas, nós vamos agrupar essas 4 despesas numa operação só. Sinal de menos, sum das despesas. Literalmente, eu estou dizendo para a minha função,
Olha, você vai somar tudo que eu recebi e na sequência vai subtrair com tudo que eu gastei. Pressionando a tecla Enter, o resultado será R$ 3.118. Aqui nós temos um salário e vários descontos. Sinal de igual, sum, vou abrir parênteses, e o que nós vamos fazer? Dessa vez eu não quero somar. Eu preciso começar clicando sobre a célula do meu salário e, na sequência, subtrair a somatória de todos os descontos. Pressionando o Enter, teremos o resultado de R$ 564,30. Fazendo agora as multiplicações. Se nós temos aqui 150 dias e eu preciso multiplicar por 122, eu vou clicar em 150 e vou multiplicar por 122. Pressionando o Enter, o resultado será de 18.300. Lembre-se que a multiplicação é dada pelo asterisco. Na conta de porcentagem, eu poderia fazer da seguinte forma. Veja só, sinal de igual. Não consigo utilizar os valores que estão nessas células, pois elas contêm texto. Vou digitar então o valor de 1999 e vou multiplicar por 7,62%. Não esqueça do símbolo de porcentagem. Pressionando o Enter, o resultado será de 152,32. Caso você também precise caso você queira utilizar a conotação decimal, você pode multiplicar esse valor por 0,0762. Dessa vez, sem o símbolo de porcentagem. Pressionando o Enter, o resultado será o mesmo. A tabuada. Para resolver essa tabuada, eu só preciso me preocupar com esta primeira célula. Vou explicar agora algumas formas diferentes de fazer a cópia dos seus dados. Observe, sinal de igual, nós vamos clicar sobre o primeiro valor e multiplicá-lo por 38. Pressionando o Enter, nós vamos ter o resultado da primeira célula. E basicamente o que nós vamos fazer no nosso dia a dia, seja na empresa, seja nas suas atividades pessoais, num controle de despesas, você pode criar apenas a primeira fórmula da função e, na sequência, copiá-la para baixo, pois o Excel, pois a planilha do Google vai sempre olhar para as células à sua esquerda. Clicando sobre a célula que tem a fórmula, a primeira maneira de fazer essa cópia é pressionando Ctrl C para copiar e, na sequência, vamos selecionar todas as células e clicar, pressionar no teclado Ctrl V. Note que a tabuada foi preenchida automaticamente. Outra forma de fazer isso, bem mais simples. Se você notar aqui no cantinho direito desta célula, existe esta caixa de seleção. Quando você para o mouse sobre esse controle, o mouse muda de formato. Eu posso segurar então o botão do mouse e arrastar esse controle para baixo, que a fórmula vai ser replicada então para baixo. Se eu editar uma dessas células, você vai ver que sempre ele vai utilizar os valores que estão à sua esquerda para fazer o cálculo. Você já viu isso também na explicação que eu dei sobre como montar uma operação de multiplicação. A terceira forma é clicar duas vezes sobre a caixa de preenchimento. Essa é a terceira forma, é a mais simples. Enquanto houver dados à esquerda da sua célula, as fórmulas serão copiadas. Quando a célula ficar vazia, a cópia então é interrompida. Simples, não é? Você pode escolher então entre essas três maneiras como proceder para criar uma cópia das suas fórmulas. Vamos continuar. Regras de 3. Na época de escola você se lembra de como calculava a regra de 3. Então vamos utilizar a regra de 3 usando o Excel. Se eu gastei R$ 79,00 para colocar 25 litros de gasolina no meu carro, quanto eu gastaria se colocasse 39,5 litros? Vamos fazer aqui uma mudança, Vamos separar as informações. Eu tenho de um lado quanto eu gastei financeiramente ou em dinheiro, e do outro lado nós temos aqui quanto que eu coloquei em litros. Vamos fazer a separação dos valores. Assim que eu abasteci a primeira vez, eu gastei R$ 79,00. Vamos formatar aqui como moeda. E coloquei quantos litros? 25 litros. Você viu que o símbolo monetário aqui apareceu diferente, mas não se preocupe com isso. Quanto eu gastaria? Então eu não tenho esse valor. Eu preciso saber quanto eu gastaria. Por isso, nós vamos colocar esse X aqui nesse lugar.
para colocar 39 litros e meio. Muito bem, já temos as nossas variáveis para calcular a regra de 3. Multiplicando em cruz, vamos optar pela região que possui os dois valores. Nós vamos multiplicar 39,5 vezes 79 e vamos dividir esse resultado pela quantidade de litros que eu tinha abastecido. Na mão, se você montar essa operação matemática, como fazíamos na época da escola, nós tínhamos isolado o x, nós multiplicaríamos 25 por x, e depois o x nós deixaríamos isolado, passando 25 como uma divisão, que é o que fizemos aqui. Pressionando Enter, gastaríamos R$ 125 para fazer, para que eu pudesse abastecer o meu carro com 39 litros e meio. Fácil, não é? Outro exercício. Para completar a carga de 3 caminhões, são necessários 189 tambores. 3 caminhões de um lado e o número de tambores do outro. Quantos tambores são necessários? Opa, aqui está a minha pergunta, vou colocar um X. Para carregar 21 caminhões. Como faríamos esta operação, então, matemática? Sinal de igual. Vamos utilizar aqui os valores que nós temos completos, que é 21 vezes 189, dividido por 3. Pressionando Enter, teremos 1.323 tambores são necessários para carregar esse caminhão. Outra operação matemática. Se 10% de R$ 8.765,43 é R$ 876,54, quanto é 3,76% disto? No final, eu só quero saber quanto é essa porcentagem, certo? 876,54 vezes quanto? 3,76%. Pressionando Enter, resultado 32,96. Tome cuidado, pois quando você digita um valor na sua célula, você não deve utilizar a formatação deste número. Eu não devo digitar R cifrão, eu não devo colocar aqui o ponto, por exemplo, se fosse um valor de 1000,876. Isso pode fazer com que a sua fórmula tenha um erro. Dê preferência por digitar os valores como eles aparecem. A vírgula é necessária para separar as casas decimais. Pressionando Enter, temos o resultado. Para fazer essas divisões abaixo, nós vamos ter então aqui a comissão de um dia dividido, que é uma barra, por 16 garçons. Pressionando Enter, temos o resultado que é de R$ 117,31 para cada. Outro problema. O faturamento anual de uma empresa foi de R$ 100 mil. Esta empresa tem 78 funcionários e, considerando uma participação dos lucros de 14,38%, quanto cada funcionário vai receber? Primeiro passo, sinal de igual. R$ 100 mil é o faturamento, certo? Muito bem. Esse faturamento, eu não vou distribuir ele inteiro para os meus funcionários. Eu tenho que multiplicá-lo por 14,38% para descobrir quanto eu vou dar para cada um. Mas espere. Se eu der um Enter, nós vamos descobrir apenas quanto é esse montante que a empresa tem disponível para distribuir pelos seus funcionários. Como ela tem 78 funcionários, nós vamos ter que pegar o resto dessa divisão e dividir por 78. Pressionando Enter, eu falei resto da divisão, mas eu errei, veja só. Eu tenho que dividir esse montante de 14,38% pelo meu número de funcionários, que é de 78. O resultado vai ser uma participação do lucro de R$ 184,36. Não ligue, mas esse é um valor apenas parcial, é um valor ilusório. Essas contas elas não têm operação aí no seu dia a dia. Bom, continuando, no Brasil, 32,5% são tributos. Se nós recebermos 18.050, quantos reais nós vamos ter disponível após o abatimento desses impostos? Sinal de igual. Quanto que eu tenho hoje? 18.050, certo? Eu quero saber quanto eu vou ter disponível depois de pagar os impostos. Nós vamos ter que pegar esse valor e subtrair pelo quê? Vou abrir parênteses. Nós vamos pegar de novo os 18.050 e multiplicar por 32,5%. Fecho parênteses.
pressiono Enter, o resultado será 12.183,75. A diferença desse valor são os impostos que eu pagarei para o governo. Estamos quase concluindo, faltam 2 exercícios. O primeiro, nós temos aí uma divisão que deve ser feita de um valor que foi arrecadado com os dividendos de um pré-sal. Também é um valor fictício. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que distribuir esse montante em proporções para cada um dos estados. Para calcular essas proporções, eu não vou precisar fazer 5 fórmulas diferentes. Eu posso fazer apenas uma e copiá-la para o lado. Esta fórmula vai ser o sinal de igual 19.876.900. Lembre-se que você não vai digitar a sua formatação. Em seguida, nós vamos multiplicar pelo quê? Pelos 17%. Mas eu não vou digitar 17%. Eu vou clicar na célula que tem a referência dos 17%. Pressionando Enter, vamos ter o valor do governo. Agora, nós vamos usar aquelas técnicas que eu ensinei de cópia e vamos arrastar esta fórmula através da alça de preenchimento para a direita para que possamos calcular já as demais células de forma automática, sem me preocupar em ter que reconstruí-las. Se nós editarmos qualquer uma dessas células pressionando F2, você vai ver que a célula de cima está sendo utilizada na operação, e isso facilita todo o processo. Para concluir, esse último exercício é apenas para que você pratique a montagem das fórmulas. Sinal de igual, vamos copiar este problema. Abro parênteses, A, que vale 5, vou clicar aqui na célula que tem o 5, mais o B, vou fechar parênteses, e vou multiplicar por C. Lembre-se de utilizar sempre as referências das células. Na sequência, nós vamos subtrair, vou abrir parênteses, pelo C menos, agora cuidado, tenho que abrir parênteses, o C menos o B dividido por A. Vou fechar o parênteses, o A é o número 5. Fecho parênteses e agora nós vamos somar com A mais B mais C. Eu posso substituir isso, mas vamos lá. Vou clicar sobre o 5 mais o 10 mais o 15. Fechando parênteses e pressionando o Enter, o resultado é 193. Vamos ver se deu certo? Vamos analisar. Primeira célula, A mais o B vezes o C. Muito bem. Na sequência, nós vamos subtrair o C menos... aqui está um probleminha. Eu não posso colocar este aqui, eu repeti os valores. Agora vai dar certo. Vamos corrigir e pressionar o Enter. Ele reclamou de um parênteses agora. Vamos ver. Realmente, ele colocou a mais. O valor correto é 242. Muito bem. Vocês viram que os exercícios são fáceis. Eu não preciso salvar essa planilha porque ela basicamente já está salva. Eu vou fechar esta guia e a nossa planilha já foi salva com as alterações que fizemos. Essa aula ficou um pouquinho comprida, mas você percebeu que existem muitos recursos para realizar as operações. A função sum é utilizada sempre no Excel. Toda vez que você precisar somar células, não importa a quantidade de células, você vai utilizar a função sum. Na próxima aula, nós vamos começar a entender um pouquinho mais sobre as funções estatísticas. Nós vamos começar a contar ou somar com alguns critérios também, numa parte mais intermediária da aula. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha praticado esses conceitos e nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!